Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês puderam ver no título do vídeo, hoje eu vim fazer uma atualização das provas de concurso que eu fiz nesses últimos meses. De início, eu já vou falar, se vocês escutarem barulho de obra de reforma, não liguem, por favor. Eu tô ouvindo, mas não sei se vocês conseguem ouvir, mas ignorem. No primeiro vlog de estudos aqui do canal, eu fiz tanto o vlog de estudos quanto um bate-papo, contando a minha trajetória com os concursos e como foi o início desse ano. Que, assim, assistam o vídeo, que lá eu explico a trajetória certinha, bonitinho, comento tudo. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Mas, assim, para quem já assistiu, não se lembra direito, eu vou fazer um resumidão aqui. Basicamente, em janeiro eu acho que eu fiz 3 provas. Duas delas foram da Quadrix, daquela de certo e errado, onde uma errado anula uma certa. E eu basicamente fui eliminada das 3 provas. Tipo assim, eu não atingi a nota mínima as 3 provas. E em 2 delas, ou em uma delas, acho que em uma delas eu não atingi a nota mínima em conhecimentos básicos. Tipo assim, conhecimentos específicos, estava tudo ok. Mas conhecimentos básicos eu fui eliminada por conta disso, sabe? Então, assim, na época eu fiquei muito mal. Eu, tipo assim, chorei, me senti a pessoa mais burra do mundo. Parei de estudar, inclusive. E aí eu voltei em maio, que foi quando eu percebi que, assim, o que eu quero é estabilidade, o que eu quero, então, é um concurso público. E se eu não estudar, ninguém vai estudar por mim, então eu tenho que correr atrás disso. E aí, em maio, eu voltei a estudar e me inscrevi nesses 3 concursos que eu fiz agora na metade do ano. Foi um em agosto, um em setembro e outubro. E eu vim falar deles aqui pra vocês, como que eu fui. Não tenho o resultado final de todos, mas assim, eu já tenho um parâmetro para contar. Então, quais foram as provas que eu fiz nesses meses? Em agosto, eu fiz a prova do Ministério da Pesca e Aquicultura. Em setembro, eu fiz a prova TRF1. E em outubro, eu fiz a prova da Codevasf. E vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas e o meu desempenho em cada uma delas. Para começar, as 3 provas foram de 3 bancas diferentes e eu nunca tinha feito prova dessas 3 bancas, então todas elas foram novidade para mim. E a primeira que eu vou falar é sobre o MPA, que é o Ministério da Pesca e da Aquicultura, que eu fiz em agosto, essa prova, e ela foi da banca IDECAM. Eu anotei aqui o que eu queria comentar com vocês no caderninho, então por isso que eu vou ficar olhando para ele, a minha colinha aqui. Essa prova foi para qualquer área de formação de nível superior. Inclusive, o dia que eu fui fazer essa prova, eu estava gravando um vlog, que era meu vlog de uma semana morando sozinha, tá na parte 2 do vídeo. Vou deixar aqui nos cards também para quem quiser assistir. Então, basicamente, essa prova era composta por 70 questões, de A a E, e não tinha prova discursiva, tá bom? Agora, sobre o meu desempenho. Eu acertei 39 das 70, o que, assim, já foi mais da metade, né? E quais eram os conteúdos? Língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, ética e noções de administração pública e conhecimentos específicos que a banca no edital não separou certinho quais eram as matérias desses conhecimentos específicos. Em língua portuguesa, eu acertei 4 das 10 questões. Eu tive 6 erros, e desses 6 erros, 5 foram gramática. O que pra mim é uma pedra no sapato gramática, porque a minha base de gramática da escola é horrível. E como eu comentei naquele primeiro vídeo, é importante vocês assistirem, como eu falei, eu estudei gramática quando eu voltei a estudar, mas, em maio, né? Mas eu não estava fazendo revisão e não estava fazendo questão na época. Então, eu estudei, mas eu não guardei. Mas eu já aprendi com os meus erros, tá? Hoje eu estudo, faço revisões, inclusive eu uso o método de revisão espaçada. Quem me acompanha aqui nos vlogs já viu, então eu faço questões, eu faço revisão 24 horas depois que eu tenho o primeiro contato com a matéria, depois de uma semana, depois de um mês. Então, assim, aprendi com os meus erros, mas eu vou ter que voltar nessa parte de gramática, porque, pelo visto, assim, tá bem complicado.
Enfim, raciocínio lógico foi meu amorzinho, acertei 5 das 5 questões, acertei todas as questões. Informática, acertei 3 de 5. Ética e noções de administração pública, acertei 5 de 9. E todas que eu errei foram de assuntos que eu nunca tinha visto, tá? E conhecimentos específicos, eu acertei 21 de 40. Então, foi um pouquinho mais da metade, mas também tinha, assim, eu coloquei aqui especificado, dessas questões de conhecimentos específicos, das 40, 21 era de legislação própria do Ministério. Então, assim, mais da metade. E dessas 21, eu acertei 10 das 21, então, assim, foi metade, né? Mas eu achei muita questão de legislação própria do Ministério, sabe? Enfim, das outras que eu errei, foram 3 de administração. Eu fico triste porque eu sou formada em administração. Então, sempre que eu erro uma questão de administração, eu fico tipo, poxa, sabe? Mas eu acertei 6. E as outras questões que eu errei foram de assuntos que eu nunca estudei, tá? Que eu também coloquei que foram 110 inscritos para esse cargo e só uma vaga. E essa já saiu, o resultado final, já tá no Diário Oficial da União. E eu fiquei em 24º lugar. Então, assim, 110 eu fiquei em 24º. Mas era só uma vaga, então, né, assim, esquece. Mas, enfim, de toda forma, eu fiquei feliz com o resultado, sabe? Porque visto que em janeiro eu tinha sido eliminada de todas as provas, essa, pelo menos, assim, eu fui bem, de certo modo, né? Tipo, eu estou ali no 24º. E, não sei, eu fiquei feliz, sabe? Assim, com o meu desempenho. Não foi um super desempenho, obviamente, tem muita coisa pra melhorar. Mas, de toda forma, eu ainda fiquei feliz, assim, comparado com o caos que foi em janeiro, né? Agora vamos para a segunda prova que eu fiz, que foi a prova de setembro, que foi a TRF1. E foi a minha primeira vez que eu fiz prova da FGV, inclusive. Esse aqui é para o cargo de técnico judiciário da área administrativa e era um cargo para qualquer área de formação, tá? A prova era composta de 80 questões, de A a E, mais a redação. Inclusive, eu fiquei chocada, que eu não sabia. Todas as provas que eu já tinha feito que tinha discursiva, geralmente o conteúdo da discursiva era algum conteúdo de conhecimento específico. Mas essa prova da FGV era um tema, assim, super aleatório. O tema da redação foi problemas sociais. E eles te davam várias opções aqui, inclusive, de problemas para você escolher e falar sobre. Era basicamente uma redação do Enem, sabe? Então, eles deram opções de saúde, moradia, educação, desemprego, drogas, violência, saneamento básico, desigualdade social, trabalho infantil, fome, desmatamento e racismo. Eu escolhi falar sobre desmatamento porque, para mim, era um tema que estava muito na minha cabeça, porque aqui em Goiânia estava fazendo quase 40 graus, sabe? Tipo, tava absurdo. E é uma situação que tá piorando a cada ano. Então, no momento lá, eu resolvi falar sobre desmatamento. E, então, assim, eu fiquei, tipo, caraca, sabe? Porque meu problema com redação, com a prova discursiva, na verdade, é porque às vezes caem uns temas que eu nunca estudei. Porque muitos concursos aqui, cai muita coisa da área de direito, da área de orçamento financeiro, tipo, orçamento de finanças, sabe? Finanças públicas. E são assuntos que eu nunca vi. Então, tipo assim, tem uma grande chance de cair uma coisa que eu nunca vi na vida. Então, tipo, eu não tenho nem chance, sabe, de conseguir escrever alguma coisa. Então, mas eu fiquei feliz que aqui é uma redação, tipo assim, de um tema que você consegue falar, sabe? É só você ter conhecimentos da vida mesmo. Então, gostei bastante. Foi uma boa surpresa na hora. Mas, enfim. Aí tá. Quais foram os conteúdos que caíram nessa prova TRF1? Foi língua portuguesa, que eu já estudei, né, mas tem que estudar de novo, porque eu estudei mais estudado. Raciocínio lógico, eu estudei. Sustentabilidade, que eu nunca vi. Direitos humanos e acessibilidade, que eu também nunca vi. E de conhecimentos específicos, eu teve noções de direito constitucional, que eu nunca estudei. Noções de direito administrativo, que eu estou estudando. Teoria geral do processo, que eu nunca estudei. Noções de direito penal, que eu nunca estudei. Noções de administração, né, eu já vi o que eu aprendi na faculdade, e AFO,
que eu estou estudando. Então, assim, essa prova, gente, eu realmente fui na cara e na coragem, porque eu nunca tinha feito uma prova da FGV. E falei, vou lá pela experiência, mas eu sabia que ela seria horrível, que meu desempenho ia ser horroroso. Eu já fui ciente disso, sabe? Eu tava com muito medo de me dar mal e ficar, tipo assim, mal igual em janeiro, sabe? Tipo assim, querer desistir de novo, enfim. Mas, assim, fui mal, tá? Já chegou nessa parte. Mas dessa vez eu já tava mais, assim, mais tranquila, sabe? Eu tô acreditando agora no processo. E, assim, gente, pra quem não sabe, eu trabalho em órgão público, mas eu sou comissionada, né? E então, assim, onde eu trabalho, tem várias pessoas concursadas, efetivos, e eles sempre me falam, sabe? Que, assim, estudo para concurso é um processo e é conhecimento cumulativo. Então, assim, não é de um dia para o outro que você vai passar. Tem gente que consegue, tem gente que consegue, mas, assim, eu não sou dessas pessoas, entendeu? Eu acho que é o caso da maioria, é que não é dessas pessoas também. Então, assim, eles sempre falam, olha, vai ser chato, vai ser horrível, você vai ser reprovado em vários, você vai se sentir mal, vai acabar com sua autoestima, você vai se sentir uma burra, mas assim, o importante é continuar, sabe? Que depois das reprovações, vão chegar as aprovações, e aí você vai ter até que escolher para onde que você vai. Então, o negócio do concurso que eu entendi e tô tentando internalizar é assim, passa que não desiste, sabe? Porque é muito fácil desistir, então você só vai continuar do jeito que você tá. Mas aí você tem que ter a coragem de levar na cara, levantar, continuar estudando no dia seguinte e continuar fazendo as provas, entendeu? E, inclusive, tem uma pergunta que sempre fazem para mim aqui nos vlogs de estudos, nos comentários aqui no YouTube, perguntando para qual órgão, qual cargo que eu estudo, mas eu não estudo para nada específico. Como eu falei, eu sou formada em administração. Então, eu estou começando basicamente em zero em muita coisa. Então, tipo, eu nunca tinha visto direito administrativo na vida, nunca tinha visto AFO. E eu comecei por essas duas matérias, que eu vi que são as matérias que mais caem, assim, nos concursos que aparecem para eu fazer. Então, é basicamente isso. Eu estou estudando o básico, que cai em vários. E quando eu estiver bem nesse básico, aí eu começo a pesquisar áreas, ver o que cai mais específico nessas áreas, sabe? Mas por enquanto eu tô estudando o básico, que a gente tem que começar do básico mesmo, sabe? Que não tem uma base e a gente tem que construir essa base para começar a especificar melhor, a funilar mais, sabe? Então eu tô nesse momento e eu faço o concurso que aparece que eu posso fazer, basicamente de nível superior, que são os que eu mais faço, tá? Então esse aqui do TRF1 mesmo eu sabia que ia ser horrível. Eu ainda peguei técnico legislativo, técnico judiciário, desculpa, porque os conteúdos era menos conteúdo, mas mesmo assim foi o próprio suco do caos. Então vamos lá. Das 80 questões, eu acertei só 30, então não fiz nem metade da prova, e já apareceu lá reprovada no resultado preliminar, tá? Então o TRF1 realmente foi caótico, simplesmente caótico. E é isso, acho que eu tenho para comentar dessa prova. Então vamos para a prova da Codevasf, que foi a última prova que eu fiz agora, na banca do Sebrasp, e ela eu fiz agora em outubro, tá? E assim, gente, Sebrasp, eu nunca tinha feito prova dela, mas ela é daquele estilinho de certo e errado, onde uma errada eu anulo uma certa, e eu já estava triste com esse tipo de prova por conta de janeiro, né, que eu fui reprovada em duas desse estilo em janeiro. Só que todas as provas que eu fiz eram da Quadrix e essa da Sebrasp. Então, assim, foi o primeiro contato com a banca, mas não foi meu primeiro contato com esse tipo de prova. Enfim, esse era para o cargo de analista em desenvolvimento regional, para específico, para quem é formado em administração, tá? E é a primeira prova que eu faço, né, esse meio de ano aqui, dessas três, a única que foi específico para administrador. Enfim, a prova foi formada de 120 questões, mais a discursiva. E o tema da discursiva, gente, toda vez que eu vou fazer uma prova com discursiva, a primeira coisa que eu faço quando pode virar a prova é ir direto na discursiva para ver o tema. Que aí eu vejo o tema e já começo a ter ideias. Eu primeiro vejo se eu conheço ou não o tema, né? Se eu não conheço, aí eu já vou fazer a prova triste. Mas se eu conheço, eu já vou pensando o que eu vou escrever.
E aí, quando eu vi esse tema da discursiva, eu já fiquei super feliz, porque é sobre PPA e LDO. São 4 questões. A primeira pergunta 2 funções do PPA, a segunda pergunta 2 características do PPA, a terceira pergunta 3 funções da LDO, e a 4 fala para a gente falar 2 elementos de integração entre PPA e as leis orçamentárias. Então, basicamente, é sobre PPA e LDO. Eu tinha estudado há pouco tempo isso em AFO, então eu consegui lembrar de bastante coisa e consegui responder, sabe? Tipo, obviamente, não acertei tudo, mas eu tinha uma base, sabe? Consegui desenvolver em si. Enfim, foram os conteúdos. Em conhecimento básico foi língua portuguesa, que eu acertei 11 de 14, então achei que fui bem. Ética na administração pública e legislação, que eu acertei 6 de 9. Noções de orçamento público, que eu acertei 4 de 9. Eu nunca estudei orçamento público em específico, eu estudo AFO, que tem algumas coisas em comum, né? Mas orçamento público mesmo em específico eu nunca estudei. Informática foi 4 de 9 também. Informática eu senti que também foi a mesma questão de língua portuguesa, que eu estudei e não revisei, então acabei não guardando muita coisa. Em noções de direito administrativo, eu acertei 6 de 9. Eu achei bom, já que eu não terminei de estudar direito administrativo todo, né? Em conhecimentos específicos, foi engraçado que eu acertei 13 em de todas as matérias. Administração geral, eu acertei 13 de 23. Administração pública, eu acertei 13 de 19. E administração financeira e orçamentária, que é a AFO, eu acertei 13 de 28. Enfim, então o total de certas foram 70 da 120, né? Eu acertei 70, errei 17 e deixei em branco 32, tá? Então, meu total de pontos, que eles calculam certas menos erradas, ficou 53. E, gente, na hora que eu corrigi essa prova, eu inclusive estava no trabalho. E aí eu fui corrigindo e tal. E aí, na hora que eu fui contar para fazer esse cálculo de errada, quantas eu acertei, quantas eu errei para diminuir das certas, e eu vi que, tipo assim, eu não tinha errado tantas, né? Porque, tipo, acertei 70, errei 17. E aí eu fui ver que ia bater o número mínimo que eu não tinha atingido em janeiro. Gente, me deu vontade de chorar. Tipo assim, essa foi uma prova que só de não ter sido eliminada né, por questão de nota mínima, que foi o que aconteceu em janeiro, eu já fiquei tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que assim, eu não sei quantas, tipo assim, qual vai ser a nota das outras pessoas, não divulgaram ainda. Só 30 discursivas vão ser corrigidas, então, tipo assim, 30 é pouco, né, mas enfim. Então, assim, não sei se minha discursiva vai ser corrigida, não sei qual foi minha colocação em relação aos outros candidatos, porque a nota sai só no meio, final desse mês de novembro. Eu queria gravar esse vídeo logo, mas como pra mim isso aqui já foi uma vitória, sabe, de ter ido relativamente legal, assim, comparado com janeiro, eu falei, não, vou fazer esse vídeo, porque pra mim, só de não ter sido desclassificada de cara, por não atingir nota mínima, que foi o que aconteceu em janeiro, sabe, já é um avanço. Então, assim, o que eu quero guardar nessa prova é isso. Agora, se vai ter redação corrigida e tudo mais, se tiver, óbvio, eu vou ficar super feliz. Mas se não tiver, eu também não quero ficar triste com isso, sabe? E não é algo que eu tô criando expectativa também, porque também é só uma vaga, igual a da MPA. Então, assim, não tô criando expectativa nem nada. Eu realmente só quero guardar que eu evoluí de janeiro, sabe? Então, assim, panorama geral. Fiz 3 provas. Uma, né, fiquei em 24º, mas só de uma vaga. Outra foi eliminada. E essa eu ainda não sei, mas pra mim já é uma vitória. Então, assim, pra mim, essas 3 provas já tô com um saldo super positivo em relação às provas de janeiro. E era basicamente isso que eu queria trazer pra vocês. Eu quero fazer esse tipo de vídeo de tempos em tempos, quando eu for fazendo mais provas, para tanto vocês acompanharem e para eu também assistir esses vídeos e ir acompanhando minha evolução, entendeu? Porque quando bater aquele desespero, aquele desânimo, eu assistir e ficar, cara,
eu já evolui bastante de onde eu comecei. Então, vamos continuar para continuar evoluindo, e é isso. Às vezes é com passinhos pequenos, às vezes são pequenas vitórias, mas já é alguma coisa, sabe? Então, o vídeo de hoje é esse. Se você quiser me acompanhar em tempo real, vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Assistam os vlogs de estudo, que eu falo bastante como está sendo meus estudos, quais métodos eu tô usando para estudar. Deixa um comentário aí embaixo também. Pode deixar também alguma sugestão de vídeo. Deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar pelo assunto. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.